Queridos amigos e amigas, quem acompanha o nosso grupo de estudos, que foi criado em 4 de abril de 2006, com o propósito de buscar entender como é possível ao ser humano pensar, quem acompanha as nossas reuniões desde o início, deve ter notado ou observado o quanto nós tomamos de cuidado para tratar de qualquer assunto que diga respeito a esses temas. Lembro perfeitamente do esforço que fizemos nos nossos primeiros encontros para tentar entender o que era possível termos por conta das nossas certezas, de que forma tratávamos aquilo que nós denominávamos das nossas verdades e o que compunha efetivamente aquilo que nós tratávamos também por conta das nossas crenças. Portanto, nesses 14 anos, todo o esforço do grupo de estudos não foi para avançar, para fazer novas descobertas com relação à natureza humana, aos fins últimos do ser humano, ou sobre as suas origens, mas simplesmente o objetivo do grupo de estudos sempre foi tentar entender o que efetivamente nós éramos e de que forma nós conseguimos, então, pensar a respeito disso. 14 anos se passaram. Tenho certeza de que as pessoas que acompanharam, que participaram do nosso grupo de estudos, devem ter percebido o quanto são complexos esses temas e o quanto é difícil entender os problemas que nós temos para resolver. Qual a razão de tudo isso? Por que esses problemas existem e quais as razões dessas dificuldades? A razão é extremamente singela, extremamente simples. O ser humano, logo depois que ele começa a constituir o seu sistema de inteligência, imediatamente um processo de introdução de noções a respeito do universo, dele mesmo e das relações que ele estabelece nesses ambientes, são introduzidos por meio da educação. É uma educação que a sociedade civilizada denomina de racionalidade ou de produção de um sistema civilizado. O problema todo é que esse sistema de racionalidade desconsidera uma parcela considerável do sistema de inteligência que esse indivíduo recebe ao nascer, ou da natureza, ou por se constituir em um organismo vivo. Ou seja, as pessoas, elas não são inteligentes apenas porque pensam. As pessoas, ou nós, somos inteligentes porque recebemos da natureza um complexo sistema que nos permite sentir, receber informações do mundo natural por meio dos nossos sentidos. Ou seja, nós ouvimos, nós vemos, nós degustamos, nós apalpamos e nós olfatamos o mundo da natureza. E estas relações entre os nossos sentidos e o mundo natural que são colocadas em ordem pelo nosso organismo. E são colocadas em ordem de forma natural, independentemente de pensarmos. Ou seja, o organismo humano é um complexo sistema natural de inteligência que põe em ordem esse universo por meio de um sistema produzido pela natureza, em que alguns identificam, então, aí a presença de Deus, da espiritualidade, ou a presença de um sistema, então, que constitui o ser humano enquanto um organismo vivo. Portanto, a principal tarefa de todos os indivíduos é tentar entender como esses processos ocorrem. Esses processos independem da linguagem, independem da racionalidade. Quando o indivíduo sente dor, ou quando o indivíduo sente prazer, ele não precisa da linguagem para perceber que ele está sentindo dor, e ele não precisa da linguagem para perceber que ele tem prazer. Portanto, esse sistema de inteligência que todos nós somos dotados
é o principal instrumento da nossa verificação, ou seja, nós precisamos entender como isso ocorre. Essa é uma questão central, fundamental, que foi descoberta aqui no nosso grupo de estudos, que embora estando disponível à disposição de todos os demais pensadores e filósofos, isso tudo sempre foi desprezado, porque todo o esforço da filosofia sempre foi voltado para examinar a capacidade racional humana, a capacidade do ser humano de pensar, a capacidade do ser humano de produzir ideias a respeito de si, a respeito desse universo e a respeito dos outros, e, portanto, de constituir um mundo racional que desconsidera totalmente este mundo dos sentidos. Então, essa é uma questão central, fundamental, que eu gostaria de chamar a atenção de todos aqueles que quiserem efetivamente participar do nosso grupo de estudos, porque sem entender como esses processos ocorrem, sem entender como estas relações se dão, dificilmente vamos conseguir colocar um sistema de ideias também em ordem, porque esse sistema de ideias precisa concordar com o mundo da natureza. O problema que nós estamos vivendo hoje tem a ver com isso. É exatamente esse o problema que a sociedade humana está enfrentando hoje. Porque este sistema que a filosofia nos legou até hoje, ele sempre teve um propósito absolutamente claro, um objetivo, que era submeter o ser humano por meio de um sistema de ideias. As pessoas precisavam produzir um sistema de ideias que guiasse, então, as ações humanas a partir desse sistema de ideias e organizasse a sociedade humana para atingir os objetivos, que são os objetivos maiores de todo o sistema filosófico, que é integrar os indivíduos uns com os outros, produzir a prosperidade, integrar a sociedade humana de modo a fazê-la viver em paz, com tranquilidade, rumo então aos objetivos maiores, que esses sistemas normalmente dizem que são os seus objetivos. O problema é que nós estamos vivendo um momento em que, se formos examinar com atenção e cuidado, nós vamos perceber que, aparentemente, as pessoas enlouqueceram. Seres humanos que tomávamos como pessoas normais, de um momento para outro, passaram a se comportar de um modo tal que não mais as reconhecemos. E qual a razão disso? A razão é extremamente simples. Estamos vivendo num momento, numa época de um grande avanço tecnológico. Esse avanço tecnológico, ele acabou se inserindo nos ambientes que o ser humano não tinha acesso. Há bem pouco tempo, o ser humano não tinha acesso a informações que ele tem hoje. Ele consegue acompanhar em tempo real o comportamento dos seus representantes no Congresso Nacional. O ser humano consegue acompanhar em tempo real os debates, os verdadeiros debates que se fazem dentro dos tribunais, quando dizem que estão buscando o bem comum e a aplicação da justiça. O ser humano consegue acompanhar o comportamento dos indivíduos em todos os espaços onde eles participam. E as pessoas começaram a perceber que esse sistema de ideias que nós produzimos, que até agora conseguia unificar, fazer com que os seres humanos, então, se comportassem de uma mesma forma, rumo, então, aos objetivos que esses sistemas de ideias propunham, que esse sistema de ideia não tem nada a ver com a realidade. Que o concreto, que aquilo que os sentidos hoje recebem, e a tecnologia tem conseguido, especialmente a visual, por meio, então, de filmadoras, de microfones, de uma série de métodos de buscas, então, de dados sobre essa realidade, e mais ainda com aquilo que determinados trapaceiros produzem, né, que são as chamadas fake news, mas as pessoas estão percebendo que todas as ideias que nos guiaram até hoje não concordam com a realidade. Então, esse conflito entre realidade e ideias que está enlouquecendo o ser humano. Por isso, a importância de entendermos, de estudarmos, de tentarmos desvendar esses processos para tentar parar essa loucura coletiva, antes que seja tarde demais. Portanto, o objetivo do grupo de estudos é extremamente modesto. Nós não temos
nenhum propósito além de permitir que as pessoas consigam colocar novamente os pés no chão, entender efetivamente de que forma as coisas ocorrem, para, a partir daí, então, produzirmos um novo sistema de ciência, um novo sistema de filosofia, que não seja mais trapaceiro, que realmente trate o ser humano tal qual ele é, para podermos descobrir o método ou os métodos que devemos empregar para produzir uma nova educação, ou produzir um novo ser humano, um ser humano que esteja integrado, que produza um sistema de ideias que esteja integrado ao mundo onde ele vive, e não seja um sistema de ideias que simplesmente conduza a determinadas ações que não concordam com a realidade. Portanto, pretendo retomar agora neste sábado, entre 10 e 11 horas da manhã, no canal, na internet, que está sendo criado, as reuniões do grupo de estudos. Neste sábado, particularmente agora então dia 6 de junho, o objetivo será tratar racionalidade e direito, ou seja, de que forma o ser humano produz um sistema de ideias que permite a constituição daquilo que nós denominamos de ambiente jurídico. Isso é um assunto relevante, importante. Obviamente que outros temas também são talvez até muito mais relevantes do que esse, mas este então será o primeiro encontro para levar adiante o nosso grupo de estudos. Eu gostaria também de chamar a atenção e dizer a todos os interessados que eu disponibilizei no canal que nós temos no YouTube, que pode ser localizado por Estudos sobre Inteligência, eu disponibilizei uma série de vídeos de 2 minutos, de 4 minutos, de 10 minutos. Eu acho que com o maior tempo de todos eles é um apenas com 15 minutos, tratando de alguns temas de forma absolutamente singela para provocar ao pensar. Provocar ao exame de certas questões que muitas vezes nós imaginamos que entendemos e que, na verdade, estão desorganizadas no nosso espírito. Então, eu peço a todos que tiverem interesse que acompanhem essas discussões. Esse canal que está sendo aberto a partir de amanhã, então, no grupo de estudos, ele permite que possamos interagir uns com os outros, não é uma live, é um canal que permite discussões, e eu espero que as pessoas interessadas em levar adiante esses estudos, que são extremamente relevantes para a sociedade humana, que se integrem ao nosso grupo de estudos, que eu tenho certeza que esse esforço poderá ainda render excelentes frutos para nós e para todos aqueles que efetivamente querem construir uma sociedade irmanada com objetivos do bem comum. Muito obrigado, então, e até amanhã, 6 de junho de 2020, quando eu pretendo, então, dar início às nossas atividades novamente, então, efetivamente, por meio desses canais eletrônicos. Obrigado e até lá.